Sabe aquela expressão batismo com fogo? Para alguns é o ponto mais alto de uma experiência com Deus. Para outros, soa quase como uma ameaça. Mas o que a Bíblia realmente quis dizer com essa frase tão forte? Hoje, a gente vai direto na fonte para tentar entender isso melhor. E a grande questão é essa: batismo com fogo é uma bênção, um derramar de poder e fervor, como muita gente acredita, ou seria, na verdade, um aviso sobre o fogo do julgamento de Deus? São duas ideias completamente opostas, e a resposta, pelo visto, está escondida bem no meio do texto original. A interpretação mais comum que a gente ouve por aí vê o batismo com fogo como uma coisa bem visível, uma explosão do Espírito Santo. É fervor, alegria, manifestações intensas de poder. A ideia é que essa experiência muda a pessoa por fora, enchendo ela de uma nova autoridade espiritual. E tudo isso parte dessa famosa declaração de João Batista, lá em Mateus 3. Ele diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se a gente lê só esse trechinho isolado, parece bem claro, né? São duas partes da mesma bênção poderosa. Certo? Bem, talvez não seja tão simples assim. É aqui que a coisa começa a ficar mais profunda. Porque quando a gente olha para o que foi dito um pouquinho antes e um pouquinho depois dessa frase, uma peça que parecia perdida no quebra-cabeça aparece. E olha, ela muda o cenário todo. Para entender o que significa o fogo, a gente precisa primeiro entender qual era o tom do sermão de João Batista. E o tom dele não era de celebração, não. Era de urgência, de julgamento chegando. Ele não estava ali oferecendo poder. Ele estava fazendo um alerta muito sério. Agora, presta atenção nisso aqui. João Batista não está recebendo todo mundo de braços abertos. Ele se vira para os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, e solta uma dessas, raça de víboras. Eles os confronta com uma pergunta bem direta sobre uma ira que se aproxima. A mensagem dele definitivamente não é de festa, mas de alerta. Então, o sermão inteiro de João gira em torno disso. Arrependimento diante do juízo que está para chegar. Ele fala que o machado já está na raiz da árvore. Sendo assim, cada vez que ele menciona fogo, a gente tem que se perguntar, ele está falando de bênção ou de julgamento? E a primeira vez que a palavra fogo aparece é exatamente aqui, um versículo antes da frase que a gente está analisando. E aqui o significado é claríssimo. Árvores que não produzem são cortadas e jogadas no fogo. Primeira pista. Nesse contexto, fogo é igual a juízo. E logo depois da nossa frase principal, a palavra fogo aparece de novo, pela terceira vez, para queimar a palha. O padrão aqui é muito forte para ser ignorado. Tanto antes quanto depois, fogo nesse sermão específico significa uma coisa: julgamento que destrói. Para deixar a mensagem dele ainda mais clara, João usa uma metáfora do dia a dia, uma imagem da agricultura que todo mundo ali entendia perfeitamente. A separação do trigo e da palha. Isso ilustra de uma forma brilhante os dois resultados possíveis que ele estava pregando. Este quadro aqui resume bem a conclusão dessa análise do contexto. O batismo que Jesus traria teria, na verdade, dois lados, que se aplicam a dois grupos diferentes. O trigo, que representa quem se arrepende, seria recolhido e batizado com o Espírito Santo. Já a palha, que representa quem rejeita a mensagem, seria queimada, ou seja, batizada com fogo. Não são duas bênçãos para o mesmo grupo, mas uma bênção para um e um julgamento para o outro. Então, a conclusão que o contexto nos leva é bem clara. O batismo com fogo de João Batista não era uma promessa de poder para os que criam, mas um aviso de julgamento para os que não criam. E isso, claro, nos leva a uma outra pergunta bem óbvia. Certo, se o batismo com fogo bíblico é sobre julgamento, então o que são aquelas experiências de fervor, de emoção à flor da pele, que tantas pessoas sentem de verdade? A análise nos oferece uma distinção bem importante entre o que é do espírito e o que é da emoção. Essa é a pergunta que conecta a análise do texto com a vida real. O choro, o pulo, o grito de alegria. De onde vêm essas manifestações todas se elas não são o batismo com fogo como se entende popularmente? A perspectiva que se apresenta aqui é que a gente precisa separar a causa do efeito. O Espírito Santo pode ser a causa, o estímulo inicial, mas a nossa reação a esse estímulo, o jeito que a gente chora ou celebra, é filtrada pela nossa própria emoção, pela nossa personalidade. Essa análise traz um ponto de vista quase psicológico. Nós somos seres muito emocionais. A nossa alma tem a parte que pensa, a parte que decide e a parte que sente. E é dessa parte que sente que vêm nossas reações mais visíveis.
Duas pessoas podem sentir a mesma presença espiritual, mas uma pode chorar em silêncio enquanto a outra pula de alegria. Tudo depende do temperamento de cada um. Então, o chamado aqui é para o discernimento. É reconhecer que as emoções humanas são válidas na experiência de fé, sem ter que dar o nome de batismo com fogo para cada reação física. É entender a diferença entre a causa e o efeito. No final das contas, essa análise toda sobre o batismo com fogo nos deixa uma ferramenta muito poderosa: a importância do contexto. A gente vê como uma única frase pode ter o seu significado completamente transformado quando lemos o que está ao redor dela. A pergunta que fica é: que outras crenças que a gente tem poderiam mudar se a gente voltasse para ler o capítulo inteiro? Fica a reflexão.